Olá a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a Casa Real dos Sintians, continuação do livro Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade, e faltam só 7 apresentações para acabar o livro inteiro. Então assim, já fiz as 7 apresentações, certo? E a gente tem mais esta aqui, que eu não apresentei para vocês ainda, e mais 6, total 7. Uau! E acaba o livro. E a última apresentação é epílogo, que eu já comentei com o pessoal do Patreon faz mais de um ano. Então vou recomentar ela aqui de novo. Tudo bem, então vamos lá, olha só. Estes foram os reis que reinaram em Edom antes de qualquer rei israelita reinasse. Gênesis capítulo 36, versículo 31. Esse é o começo do livro, ele sempre coloca uma frase bíblica, né, em cada capítulo. Como então os Tuatan Denan se conectam com as casas reais do Oriente Médio, tanto antes quanto depois do dilúvio? E como essa conexão completa as linhagens da cronologia do Anticristo? Os citas reais foram inexplicavelmente narrados como senhores de Anu, assim como Tuata Denan era a tribo de Anu. E aí a gente vai ver que ele sempre está falando dessas genealogias, etc, tal, para a gente entender da onde vai vir aí o capeta ou representante do capeta, certo? Pois bem. Além disso, uma multiplicidade de mitos documentou as migrações de Tuatan para as Ilhas Esmeralda, imediatamente após o dilúvio. Os citas reais eram os senhores da raça de fadas da Transilvânia, que gerou a raça élfica dos Tuata Denan, que acabou migrando para a Irlanda em algum momento antes do ano 1000 a.C. 3 linhagens de dragão-chave se uniram em casamento da Mesopotâmia, Egito e Edom, Amalequita / Aureu, para fundar os senhores do anel citas, que mais tarde se dividiram em mais 3 linhagens, algum tempo antes de 1100 a.C., formando os Firbolg, Milesianos e, claro, os Tuatan Denan. Portanto, os casamentos de Escota e Nil, da Sítia, reconverteu as 3 grandes linhagens dinásticas da Sítia. Eu estou pondo Sintians como citas, tá? E uma tradução minha aí, tudo bem? Mas eu sou Sintians, então ponto Sítia, da Sintia, Sítias ou Sítia, do lugar de onde eles vêm. E Escota já tem um vídeo inteiro sobre Escota, certo? Então, quem não está entendendo algumas partes é porque esta parte aqui, sabe quando tem aqueles vídeos parte 1, 2, 3? Esse aqui tem a parte 1, 2, 3, tá 100, 101, 102, 103, a gente tá na parte 110, se eu não me engano. Então, tem uma playlist aí com todos os vídeos de conspiração do Gênesis 6. Bom, e continuando aqui, linhagens dinásticas da Sítia, com a linhagem egípcia Mesopotâmia do Egito, que ambas carregavam linhagens significativas do Graal, dragão, anel de Esaú e dos Néfilin amalequitas. Isso criou uma família mais venerável daquela época, que se casou novamente com Tuata Denan, filha da Sítia, filha Sita, mais tarde na Irlanda, criando a famosa e elitista Albi James, a raça élfica da Europa, segundo Gardner, né? E aí uma imagem lembrando os elfos, com essas orelhas pontudas, etc tal. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que fala sobre a mulher perfeita da ciência, que por algum motivo, quando o pessoal vai desenhar, fazer o design da mulher perfeita da ciência, com um pé com 3 dedos, né? É perfeita, mas não vai conseguir casamento, que tá meio esquisitinha. E, vamos dizer assim, ela tem as orelhas do Spock também, sabe? Pontudas, né? De elfo. Por quê? Porque a ciência é baseada em paganismo. Então vamos lá, continuando aqui, é lógico, eu não estou falando da matemática em si, não estou falando da física verdadeira que tem pelas coisas, por exemplo, de motor a combustão, que a gente usa, por exemplo, a parte de mecânica e etc. Não estou falando da física que a gente usa da geladeira, não estou falando disso, tá bom? Vocês sabem o que eu estou falando, estou falando das teorias, né? Pois bem. O imperador Justiniano II de Constantinopla observou que a raiz cita do Senhor do Anel, / Corte do Dragão para os Tuata Denan, era a mais antiga de todas as tribos do mundo, ainda mais antiga que os egípcios. Os citas originais carregavam uma raiz genética independente de volta à pré-história, que agora examinaremos. O mais interessante é que, na tradição politeísta, o mais antigo dos citas é anterior aos sumérios pré-diluvianos.
As tabuinhas, as pequenas tábuas encontradas sobre o vilarejo de Tartária, marca esse nome aí, vilarejo de Tartária, na famosa província da Transilvânia. Para quem não sabe onde fica a Transilvânia, ela fica coladinha na Ucrânia, ok? São evidentemente anteriores aos textos sumérios em 1000 anos. De acordo com a datação de carbono 14, eu não confio nessas datações de carbono, mas o que está dizendo é que ela é anterior aos textos sumérios, que são antigos pra caramba. O que é surpreendente, né, sobre essa descoberta é que os glifos, símbolos nas tabuinhas, eram virtualmente idênticos aos glifos sumérios. De acordo com a enciclopédia americana, a língua citas sugere uma herança iraniana. Lembrando que os iranianos, o pessoal do Irã, eles não são árabes, ok? Eles são persas, ao qual os teosofistas concordam. Isso então sugere que a antiga cultura cita fundou a civilização suméria pré-diluviana, o que é contrário ao dogma moderno. Seguindo em frente, os reis cassitas da Mesopotâmia, por volta de 1750 a.C., de alguma forma derivaram da Sítia, que então antecede os citas ainda mais para trás do que 1750 anos antes de Cristo. Da mesma forma, os reis edomitas, descendentes de Esaú, herdaram Edom e também se tornaram reis da Assíria e os senhores da Babilônia por volta de 1780 a.C., o que derivou das genealogias Oreu/Malequitas inexplicáveis listadas em Gênesis e 1 Crônicas. Esses reinos edomitas e cassitas eram considerados pelos teosofistas como primos, o que sugere que os reis cassitas também descendiam de Esaú e Oreus. Esaú e sua posteridade de Amaleque se casaram com os Oreus, formando a grande nação Amalequita. O filho primogênito de Esaú, Elifaz, teve 4 filhos, Temã, Omar, Zefo e Gatã, enquanto ele também teve um filho chamado Amaleque, por uma concubina estranhamente listada e registrada como Timna. Conclui-se que Timna era Orel ou Nefrim, o que deu início à amalgamada grande raça amalequita de Oreus e Edomitas. Você se lembrará de que Esaú se casou com Bashemate, que os teosofistas rotulam como Rainha Dragão, como uma de suas 3 esposas. Bashemate deu à luz um filho de Esaú, Reu, que teve filhos chamados Naat, Zera, Shema e Mizá. Garner afirma que 2 desses filhos de Reu, netos de Bashemate, são identificados como Naat e Shamash, e se tornaram senhores de Edom/Idumeia, que os estudiosos hebreus ostensivamente apontam como sendo parte dos 12 reinos de Esaú, algum tempo antes de 1950 a.C. Ok. Parece então que Amaleque e seus descendentes governaram Seir, enquanto os descendentes de Esaú reinaram sobre Edom e Idumeia. Certamente os teosofistas acreditam que os descendentes de Esaú, em particular os netos de Bashemate, Natá e Shamash, herdaram o reino da Idumeia dos senhores de Edom, Oreus, Amalequitas e Néfrins, que reinaram lá desde o tempo da enchente, do dilúvio. Naat, Shamashi e suas rainhas receberam então o direito de reinar como rainhas corujas e reis dragões por toda a eternidade, na visão desses caras, doido aí, no mesmo espírito espúrio e legado de Lilith e os reis pré-diluvianos de Kish. Os teosofistas, presta atenção que eu tô falando, teosofistas, apontam para Isaías 34, 10 a 17, que relaciona as corujas e Edom como prova bíblica de sua versão da história. Os teosofistas, infelizmente, interpretam mal e manipulam uma profecia do tempo do fim, da destruição e consequência de Edom durante o dia do Criador Yahweh, o Armagedon, para enfatizar a sua alegoria e suporte histórico de que os senhores de Edom receberam bênçãos especiais de herança completas com títulos de dragão, reis dragões e rainhas coruja. Eles forçam ainda mais o figurativo ao substituir a coruja e o corvo pelo dragão. No entanto, a Bíblia de Estudo de Carta Vermelha
da Nova Versão Internacional, observa que as corujas eram conhecidas pelos israelitas como pássaros impuros da Babilônia e de Nínive. Sim, a coruja é um pássaro impuro, inclusive está listado entre os pássaros impuros. Eles eram pássaros de destruição. Nelson observa a coruja como um pássaro impuro associado à desolação. De Anger observa que a coruja de Isaías 34:14 é um espectro noturno e mais precisamente um demônio da noite. E outras traduções traduzem a coruja como um monstro noturno e uma criatura noturna. Tudo é uma reminiscência de Lilith, bruxa da noite, demônio da noite ou vampira da noite. De Anger até lista a palavra hebraica Lilith para a grafia original em hebraico para coruja. Tá aí uma mulher aí com chifres, essa cobra do lado, uma corujinha ali, para quem gosta das corujas. Pois bem, as pessoas nem sabem o que elas adoram, essa é a verdade. É por isso que a gente não deve fazer ídolo de nada, entendeu? A gente deve evitar ao máximo ídolos, certo? Pois bem, muitos edomitas, ao contrário dos descendentes de Amaleque em Seir. Espera um pouquinho. Quando eu digo assim, evitar ao máximo ídolos, é evitar ao máximo, ter cuidado até com detalhes, ok? É óbvio que você tem que evitar totalmente ídolos, ok? Deixa eu deixar claro aqui. Mas vamos lá, às vezes tem um detalhe que você não pensa assim, isso não é um ídolo, às vezes é, entendeu? Então cuidado. Muitos edomitas, ao contrário dos descendentes de Amaleque e Seir, expulsaram os Oréus e todos os outros Néfilins da terra de Edom, guerreando com eles com a ajuda do Criador. Versões teosofistas, no entanto, retratam os edomitas como todos casando-se com os senhores de Edom, os reinos Oréus Néfilins, assim como ele fez com Timna. Isso, é claro, foi liderado pelos proeminentes senhores e netos de Bashemate, Natá e Shamasse. Tanto os cassitas quanto os primos, os senhores de Edom, são considerados descendentes dos Anunnaki Néfilins sumérios. Bom, indubitavelmente, não se pode descartar a concordância das genealogias de Esaú, Elifaz e Amaleque, registrada na tabela das nações, levando a uma parte dos filhos de Seir, os Oréus, não contados genealogicamente, mera casualidade. A Bíblia não funciona dessa maneira. Pessoal, eu tô aqui lutando karatê com umas mosquinhas que tem por aqui, sabe? Por isso que eu tô soprando por um lado pro outro aqui. Mas vamos lá. Foi do casamento edomita Elifaz e Timna com os senhores de Edom que os reis das fadas Tuata de Nu, em parte, surgiram. Os senhores de Anu eram, neste caso, os senhores de Edom, os Anunnaki /Néfilin. A visão dele, tá? Os cassitas nessa veia complicada eram um ramo de parentesco dos senhores de Edom. E a gente para por aqui, pessoal, e depois este texto aqui continua na apresentação número 6, e aí vai faltar só 5, depois das 6. Bom, pessoal, a gente finaliza por aqui. Temos só mais 6 apresentações agora pela frente dessa parte do Conspiração de Gênesis 6 e a gente termina. Por hoje é isso, muito obrigado a todos, até mais.